vós vistes, e contudo não credes. Todo o que o meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Quanto à vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Obrigado pela palavra de Deus que está transmitida para nós. E antes de começar o culto, nós vamos ter ali o nosso Ana, que está ali atrás, que eu esqueço de ser o Marco. Vem aqui cantar uma música para louvar a Deus. Louvar a Deus. Estejamos com atenção. Bom dia, igreja. Bom dia. É de agradecer a Deus pela mais uma oportunidade a qual Ele nos deu. Então, a música a qual vou entoar agora tem como finalidade, ou seja, é como se fosse um convite para aqueles que ainda não são batizados, ou seja, membros adventistas do sétimo dia. Quero lhe falar sobre Deus, todo poderoso Ele é o meu Senhor. E você aí que está sofrendo sem parar, estende a mão e vamos orar. E só falta você em nosso meio, e só falta você para nos abraçar. Sentimos-nos felizes por você estar aqui. Desde chame só você responder, para você sentir o meu Jesus. Basta se entregar de corpo e alma, meu Senhor. Logo notará que alguma coisa irá mudar. É o amor de Cristo tocando em você, e só falta você em nosso meio, e só falta você para nos abraçar. Sentimos-nos felizes por você estar aqui. Desde chame é só você responder. Quero que você saiba que está entre irmãos e irmãs. Queremos lhe mostrar o amor de Cristo é tudo. Irás sorrir, irás sentir. Nada neste mundo irá nos separar. E só falta você em nosso meio, e só falta você para nos abraçar. Sentimos-nos felizes por você estar aqui. Deste chame é só você responder, e só falta você em nosso meio, e só falta você para nos abraçar. Sentimos-nos felizes por você estar aqui. Desde chame é só você responder. Sentimos-nos felizes por você estar aqui. Desde chame é só você responder. Amém. Amém. Então, bom dia a todos.
espero que se sintam bem na casa do nosso Pai e que o Santo Espírito possa influenciar as nossas mentes para uma mensagem que vem da parte dele. Hoje é o dia do Espírito de Profecia, mas é um dia mais importante ainda. Qual é hoje o dia? Sábado. O sábado que realmente fez e faz uma lembrança para nós da criação e da redenção. A maravilhosa redenção que foi feita poderosamente por cada um de nós. E então os meus sinceros votos vão para todos os que estão cá, em especial o nosso irmão Fernando, que vem da igreja de Monsarros, não é? Da igreja de Monsarros. Temos aqueles jovens, 4 seguidinhos, que vêm da igreja de Angola, não é? E temos aquele jovem que vem da igreja de Santo Tomé. E a todos os outros que estão aqui, que também vêm de Angola, se sintam bem, cada vez realmente melhor, é realmente importante. Mas olha, a introdução do culto de hoje vai ser também alguma coisa projetada ali, mas antes eu vou fazer ou dizer algo. Os nossos amigos e pais, Adão e Eva, tiveram um problema grande. Obrigado. Os nossos amigos e pais tiveram um problema grande, que foi precisamente a sua partida do Éden por uma questão que é importante também para nós. É só meditar o que é que os expulsou de lá. Foi precisamente a comida. Notem realmente isso. E naquilo que não sei se todos viram, capítulo 6, 35 a 59, fala de um tipo de comida. O verso 35, que até ao 40 já foi lido, mas tenho até ao 59, que realmente já foi transmitido e espero que tivessem lido. Mas antes, eu penso que são as pessoas de Angola que sabem isso. Vocês sabem o que é um cipaio? Sabem? O que é? Posso saber? Podemos dizer que é o homem da segurança. Obrigado. Homem da segurança. Muito bem. Ou guarda-costas. Exatamente. É uma autoridade. Exatamente. Portanto, tenho aqui uma menina que nos vai contar uma experiência de um jovem e de um pai. Ela vai-nos contar essa história real que aconteceu precisamente em Angola. Vou ler algo, porque senão... Ouve-se bem. Muito boa tarde a todos. E vou falar sobre uma história. Esta história é sobre o poder do Espírito Santo. Um menino africano de uma tribo onde se costumava consultar feiticeiros e os espíritos dos mortos. Até que um dia um casal de missionários americanos foram para essa aldeia e esse menino estava muito ansioso para os ver, mas o seu pai não queria que ele fosse lá. Então, quando o pai saiu para caçar, ele aproveitou-se e foi lá. Quando chegou, encontrou a esposa do missionário que lhe ofereceu o bolo e contou-lhe a história de Jesus. Quando o menino chegou a casa, o seu pai já estava lá à sua espera e perguntou onde é que ele tinha estado. E ele mentiu dizendo que estava a brincar com os amigos. Só que o pai dele já sabia que ele estava a mentir, pois ninguém sabia
onde é que ele estava e ele já sabia que ele tinha ido ter com os missionários, mesmo sem a sua permissão. Então ele lhe ameaçou dizendo que, se ele fosse lá de novo, que o matava. Mesmo com a ameaça, o menino continuou a ir lá. E, de novo, a senhora voltou-lhe a contar histórias e, de novo, quando ele voltou a casa, o seu pai já estava lá à sua espera, muito zangado. E voltou a dizer-lhe que, se ele fosse lá de novo, que o matava. Ele continuou a ir lá. E, à terceira vez, quando ele voltou para casa, o pai dele já estava à espera de novo. E voltou-lhe a dizer. No dia seguinte, ele levou para caçar. Levou para o meio do nada e prendeu. Pôs-o dentro de um saco e prendeu. Para que os animais fossem lá e comessem. Deixou lá para a morte. Mas, como todos nós sabemos, esse menino já estava com o Espírito de Deus junto com ele. Então, os anjos ficaram com ele. E na Bíblia diz que o anjo do Senhor que se acampa ao redor dos que o temem, os livra. O garoto estava a ser guardado por Deus. No dia seguinte, um outro caçador passa por lá e pensa que esse saco é alguma coisa para caçar outro animal. Só que tinha alguma coisa que lhe dizia: vai e abre o saco para ver o que é que tinha lá dentro. Mesmo com ele pensando que era outra coisa, ele foi lá e abriu o saco. Encontrou lá o garotinho, inconsciente, mas ainda a respirar. Levou para a polícia e lá eles reanimaram-no. Depois perguntaram-lhe quem é que tinha feito aquilo. Como o menino já tinha aprendido que não poderia mentir, ele contou-lhes a verdade, mesmo sabendo que o pai eventualmente ia sofrer as consequências. Então eles foram lá, chamaram o pai dele, meteram-no numa sala e começaram a questionar quantos filhos é que ele tinha. Ele disse que tinha 3 e que um tinha morrido de doença e que ele o tinha enterrado no quintal. Mas o chefe da polícia sabia que isso era mentira e continuou-lhe a perguntar quantos filhos é que ele tinha. E ele continuava sempre a contar uma história diferente. Então, ele mandou o menino entrar dentro da sala e quando o pai viu, disse assim: afinal eu tenho 4 filhos. E então, tinha lá um guarda, estava com uma palmatória. Começaram a espancar o pai dele, porque era o castigo. Só que o filho, ao ver o pai em sofrimento, mesmo assim correu e abraçou. Ele teve muita compaixão pelo pai, porque ele sabe que Deus diz que nós, mesmo assim, devemos amar os nossos inimigos. E temos de ter compaixão pelos outros. Quando todos viram aquilo, todos ficaram muito comovidos, principalmente o pai, que começou a chorar e perguntou o porquê que estava a abraçá-lo. E ele disse que Deus ama a todos. E então o pai converteu-se e pronto, ficaram todos muito contentes daquilo ter acontecido e libertaram o pai para que eles continuassem a ser uma família. Amém. Desculpem lá. Adão e Eva no Éden eram nobres em estatura, perfeitos em simetria e beleza. A sua saúde perfeita hoje não é conhecida. E indaguei a causa desta estupenda degeneração e fui levada de volta ao Éden. E a bela Eva foi seduzida pela serpente a comer do fruto da única árvore que Deus tinha dito para não comer. Vemos que a causa seguiu o efeito. Vemos a maravilha que realmente isso proporcionou. Precisamente foi a saída precisamente do Jardim do Éden. Vemos também que Sodoma e Gomorra
a causa foi precisamente o apetite. Vemos também o dilúvio, a mesma situação. Tudo isso está lá. Tudo isso está realmente mencionado. Vemos, façam uma coisa, hoje, todos nós que estamos aqui, temos muita comida. A comida que está mencionada em precisamente João 6, 35 a 59. Ela está lá, a comida toda. Temos a comida que é Moisés, os profetas e os salmos, e temos a fé de Jesus, que é o Espírito de profecia, como todos sabem. Que memoremos precisamente isso, a abundância da palavra de Deus. E muitas vezes nós ficamos com uma doença terrível, que é a doença do Alzheimer. Ficamos com a doença do Alzheimer. O que é isso? Uma pessoa com Alzheimer é uma pessoa que se esquece. Uma pessoa com Alzheimer é uma pessoa que se esquece. Ela ouve aqui na casa de Deus, ela ouve, vai para casa e esqueceu. Nada praticou. Portanto, essa é a terrível doença de hoje dos adventistas. Não de todos, graças a Deus, que não é de todos. Mas o conhecimento que vocês adquirem, Jesus disse que quer que essa comida penetre dentro de nós. Isso é importante. Agora vamos para vocês também acompanharem em casa não, porque isto não está aí do outro lado, acompanharem todos a sua visão. Vamos projetar agora os dois tipos de comida. Projetar que os dois tipos de comida foi dados a Adão e é dados para cada um de nós. Os dois tipos de alimento. Portanto, examinem que eu não escrevi ali, e o que diz Gênesis 2, 16 e 17. Na minha versão diz o seguinte: e o Senhor ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Aconteceu que realmente eu vejo muitas pessoas a sofrer. A maioria das pessoas sofrem precisamente por aquilo que Deus disse a Adão e Eva: da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não deves comer. E hoje o mundo é um hospital. Hoje o mundo é um hospital devido a esta transgressão, que cada vez é muito maior. Cada vez é muito maior. Podes passar. Em Gênesis 1, 29 mostra as ervas de sementes. Estão aqui as várias ervas, ainda faltam aqui mais, de sementes, que devemos utilizá-las
integrais, não refinadas, porque refinadas já pertence à árvore da ciência do bem e do mal. Posso passar a continuação de ervas e sementes. Depois, toda a árvore, agora já passa para toda a árvore que dá semente, que são as nozes, avelazes, etc. Tudo isso está aí mencionado. E agora toda a árvore que dá fruto. Mas há muitos mais frutos do que estes. Portanto, eu só estou agora aqui a mostrar os frutos que Deus ordenou que podiam comer livremente. Podes passar. E Gênesis 3:18, depois do pecado, foi adicionado ao ser humano todo a erva do campo. E então, em Conselho sobre o regime alimentar, diz espírito de profecia, cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Esta é a alimentação. Algumas verduras estão aqui mencionadas, há muito mais do que estas que vocês conhecem, melhor do que eu. E agora, no Jardim do Éden, os dois tipos de alimentos, que uns já lemos, que está em Gênesis 1:29, já foi mencionado, e já lemos também o 2:16-17, que é realmente a referir-se à alimentação que Deus dá e à alimentação que Satanás dá. Depois vemos a alimentação para afastar Deus de nós. Agora, esta alimentação afasta-nos de Deus. E agora notem, comer demasiado, eu estou a falar da minha experiência, não é a ferir a ninguém de vocês, é a minha experiência. Andar sempre a comer, isto por acaso eu nunca fiz, portanto, mas há alguém que faz. Agora, comer mais do que 3 vezes por dia é prejudicial à saúde, e quando uma pessoa tem um trabalho que é mental, só mental, não devia comer 3 vezes. E depende da quantidade que come. Quando não faz nada, depende da quantidade que come. Porque quanto menos a pessoa faz, menos devia colocar dentro do estômago. Porque senão torna-se uma massa pútrida e vermos as pessoas a acumular. Comer e ir depois para a cama é prejudicial à saúde. Comer mal mastigado, comida deve se tornar na boca, precisamente em líquido. Se não se tornar em líquido na boca, o estômago não tem dentes. O nosso estômago não tem dentes. Vocês sabem bem disso. Portanto, beber líquidos com a refeição não é conveniente, porque é uma transgressão das leis de saúde. Portanto, estas são as leis de saúde que são transgredidas. Podes passar. Vemos aqui Esaú, eu esqueci-me de pôr aqui o coisa. Esaú troca a bênção pela comida. Para Esaú, um bocado de alimentos era mais importante do que o serviço do Senhor. Esaú, olhem o que lá diz. Esaú representa os que não provaram os privilégios que lhes cabem. Notem os privilégios que cabe a cada um de nós aqui presente. Para eles adquiridos por preço infinito. O que o nosso irmão Manuel
esteve aqui, foi a dizer na escola sabatina, um preço infinito que nós não sabemos imaginar, só saberemos quando estivermos no céu. Quando todos, que eu gostaria, e Deus ainda mais gostaria de estar no céu. Não ainda era mas venderam o seu direito de progenitura por alguma gratificação do apetite ou pelo amor do ganho. Não troquemos o apetite por uma coisa tão enorme que o nosso Jesus nos quer dar. A alimentação para criar doenças. Estão a ver? Se vocês desejam isto, podem comer. Mas não é comer agora que logo provoca a doença, não. Demora o seu tempo. Demora o seu tempo. Mas a escolha é individual. O próprio Deus não obriga ninguém. Ele quer que façam isso por amor, para que este corpo que está aqui possa ser limpo de tudo, porque quando ele vier, só vem dar o toque da imortalidade. Só vem fazer isso. Não vem fazer mais nada. Ele no Mar Vermelho só abriu o Mar Vermelho, mas os israelitas tiveram que, portanto, ir para o mar, e só quando eles tinham a água pelos joelhos é que Deus abriu o mar. Por isso há necessidade de eu fazer a minha parte. Alimentos iguais a doenças, estão a ver ali o café também. O café, cigarro, eu não fui falar disso, não falei tão bem do álcool, mas vocês entendem. Vou falar um bocado de drogas, mas drogas, medicamentos. Agora, alimentos iguais a doenças, como os refrigerantes. Estão a ver? Refrigerantes, diversas coisas aí. Portanto, os refrigerantes são prejudiciais à saúde porque têm muito açúcar e muitos ácidos químicos que destroem o querido estômago que quer trabalhar e muitas vezes não pode. E a nossa natureza, nós transgredimos a nossa natureza das leis de saúde. E é igual às leis morais, é transgredir também as leis morais. E estes alimentos são a árvore da ciência do bem e do mal. Porque colocam químicos nos nossos neurónios e sinapses para não entender as bênçãos de Deus. Nos afastam de ouvir, de ler, meditar, falar com Deus. E alimentam a natureza carnal que pede por esses alimentos todos. Pedem para ver televisão, para ver novelas, jogos, filmes, tudo isso. E é estes alimentos uma coisa que combina precisamente com a outra. Por isso nós não temos tempo de ler a escola sabatina, não temos tempo para falar com Deus, não temos tempo de ler o livro de instruções, que é a palavra de Deus, não temos, porque estamos entretidos com outras coisas. Notem rigorosamente isso. A pessoa se torna irritada, basta comer bons alimentos, agora falo em bons alimentos, mas se estiver sempre a comer demasiado, seja o que for, a pessoa se torna irritada por pouca coisa, fica com stress e todo tipo de doenças e sofrimento, por fim, a morte. Agora as drogas não curam nenhuma doença. Notem, os queridos pais
hoje em dia, todos os pais têm em sua casa, medicamento para quando os filhos estão com uma dor, uma constipação, seja o que for, é o Brufen, é outras coisas, as pessoas já são especialistas em fazer essas coisas. Pensam que estão a fazer uma coisa muito boa, mas estão a matar e a intoxicar o corpo logo dos seus filhos, logo desde pequenos, e a intoxicar-se a si próprios. Porque muitas das vezes era só possível beber água e já nutriam esses efeitos. E usar a água como medicamento para dores, etc. Mas isso dá muito trabalho. E as pessoas desconhecem tudo isso. Veremos. E agora sim, vou mostrar os 12. Os 12, não é 8 só, são 12. Notem, o primeiro, a confiança em Deus. É a primeira coisa nós a fazermos. Para Ele nos dar força para pedirmos o divórcio das coisas que nos fazem mal. Se Eva fizessem esta parte, não aconteceria o que aconteceu. E se nós fizermos a nossa parte, a nossa vida vai ser melhor. Embora tenhamos problemas de todas as ordens, porque Satanás está no mundo, mas vamos vencer esses problemas. Depois temos o ar puro. Notem, as pessoas dormem nos seus quartos com a janela fechada. Têm medo do ar que Deus dá, que é o remédio. As pessoas têm medo. Notem, as pessoas encerradas nos seus quartos estão a respirar o mesmo ar. Isso entra novamente na corrente sanguínea e é prejudicial a todo o nosso corpo. Notem que eu não estou a falar de mim, estou a falar daquilo que está escrito. Agora, a água pura. Uma grande parte de pessoas não usam a água. Tanto que muitas das vezes, quando estão com febres, o corpo a dizer que tem falta de alguma coisa dentro de si. Dentro de si. E, infelizmente, dá-se água a um prédio que está a arder e não se dá água a uma pessoa que está com febre. Portanto, notem algo imponente nisso. A luz solar. Muitas pessoas só querem estar dentro de 4 paredes e não recebem o medicamento da parte de Deus. E depois têm outras doenças. Muitas outras doenças. Depois temos o repouso. O repouso é maravilhoso, mas não é para estar sempre na cama. É necessário a pessoa vir fazer a sua atividade física cá fora, precisamente depois de 7 horas, 8, a descansar. Maravilhoso conhecimento que Deus deu já em 1863 à sua igreja. Mas Jesus disse nas parábolas de Mateus que precisamente um homem estava a labrar um terreno e viu lá um determinado tesouro e ele foi trabalhar mais para comprar aquele campo porque ele tinha visto lá o tesouro. E vocês, meus queridos irmãos, já viram o tesouro e foram examinar por vocês mesmos, se essas coisas são assim, e verem tudo. Porque a justificação pela fé, a justiça de Cristo e a reforma da saúde
são a terrível terceira mensagem angélica. E Deus está a preparar um povo para se fixar diante dele e diante do mundo sem pecado. Pessoas sem pecado. Mas isso é só possível. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Depois vemos o exercício, que também é importante. Deus não criou Adão e Eva para não fazer nada. Mas há pessoas que dizem: eu sou doente e nada posso fazer. Mas muitas que eu contacto. Mas se elas começar pouquinho a pouquinho, Deus vai revitalizar os músculos, que por qualquer coisinha eles começam a doer. Por qualquer coisinha. Quem está em inativo, precisamente qualquer coisinha, precisamente faz o corpo doer. Depois vemos uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável, tudo integral e não refinados. Os refinados são prejudiciais à saúde, não têm vitaminas do complexo B, por isso as pessoas ficam mais facilmente estressadas e é uma quantidade enorme que vocês veem nos hospitais cheios, porque nem os médicos dizem e não sabem eles próprios as leis de saúde, que todos nós devíamos ser especialistas de fisiologia do corpo humano. Saber o que é que os alimentos faz em cada um de nós e o que é que eles fazem. É importante por vocês próprios estudarem rigorosamente isso. Porque Deus quer que se façamos isso individualmente. Depois, a temperança em tudo. Mesmo os alimentos bons não podem se comer demasiado. Mesmo os alimentos bons. Não pode ser isso. Depois vemos outra coisa que é muito importante, que é, a partir daqui, os 4, que muitas das vezes não são ensinados. Notem, Jesus ensinou ao povo de Israel quando eles estavam na liberdade do ar puro. Na liberdade do ar puro, Jesus ensinou. Cada pessoa tinha uma pazinha, precisamente para fazer as suas necessidades. Ele disse, também a Bíblia mostra isso, como quando acontecia algo que uma pessoa estava impura, estava fora do acampamento até tarde e tinha que se lavar, fazer as coisas, sua higiene e condições. Hoje, mesmo em 4 paredes, mesmo nas 4 paredes é assim conforme está relacionado, tanto nas nossas casas, mais higiene, nós devemos ter um ambiente limpo, a casa deve ser sempre limpa, os lençóis, pelo que eu estive a ver, deviam ser sempre estendidos todos os dias, etc. Um ambiente limpo e agradável. Note que eu não estou a falar destas últimas coisas. Não? E agora nota a pureza de vida, que aí parece que não se vê lá muito bem, que é, o primeiro caso da pureza de vida é nós perdoarem. Nós perdoarem aos outros. E o segundo caso é precisamente pedir perdão. Pedir perdão. É muito lindo uma pessoa também pedir perdão daquilo que realmente faz. Palavras, etc. Depois vemos eliminar ódios. O povo de Deus não tem ódio a ninguém, seja ele quem for. O verdadeiro povo de Deus não tem ódio. Aquele que devia ter mais ódio era Jesus. Porque
foi a ele que mais mal fizeram. E ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois vemos outra coisa, rancores, culpas. E a última parte, controlar a pena, ou seja, a compaixão. A pena, notem bem. E o medo, controlar o medo, porque um verdadeiro filho de Deus não tem medo. E controlar também o stress. Notem que realmente são os remédios precisamente de Deus. E eu fico triste com esta situação. As pessoas devem elas próprias começarem a examinar e a colocar em prática que Cristo possa viver dentro. Ele quer que nós comamos a sua palavra. Comamos. O que é que faz o alimento quando vem cá para dentro? Ele vai transformar novas artérias, novas, portanto, novas células, para que realmente uma pessoa viva melhor. Da mesma maneira, Deus quer que nós, ao praticar isto, nós tenhamos uma boa saúde e nos aproximemos mais dele. E ele faz isso, nós queremos. E depois vemos a alegria. Notem que nós temos muitas das vezes, a pessoa vem à igreja, eu devia estar triste, não há dúvida, de ver os seus filhos verdadeiros têm alegria de saberem que Jesus lhe deu a salvação a cada momento que ele existe. A cada momento que existe. Depois vemos a lei do serviço. A lei do serviço é nós servirmos os outros. Mesmo que nós vemos que o outro quer se apoderar de nós, como é que se diz? Aproveitar de nós. Mesmo que nós vejamos isso, nós devemos servir. Porque o meu coração fica realmente feliz. O meu coração. Mas pode-se passar agora. Agora vemos, cada um usa um médico em quem confia. Vocês lembrem-se, em 2 Crônicas 16, 12, diz-nos que um grande rei, que foi Asa, confiou precisamente nos médicos, e Deus diz, olha, à cama que tu subistes, não descerás. Agora note, quem não pratica um destes 12 remédios de Deus, não confia nele. Como todos sabem, a doença é pecado. A doença é uma transgressão da lei de saúde. E agora vocês dizem, e as crianças que não pecaram e vieram com doença? Sabe que essas crianças, depois de adultas, claro que em pequenas não, devem de examinar aquilo em que os pais transgrediram e não comerem os alimentos que não devem. É realmente importante. Depois vemos outra coisa. Os chamados medicamentos são uma sobrecarga tóxica para o corpo expelir. Portanto, são drogas precisamente tóxicas que vão para lá, tanto que tem um nome complicado que é para as pessoas não saberem o que lá está. Portanto, o veneno que lá está. E é por isso que não curam. Não há um único medicamento que cure. Chamado medicamento que cure. Nenhuma doença. Apenas muda de sítio. E agora vemos o comer como uma pessoa. Note bem aqui um caso também importante. O comer como uma pessoa que trabalha manual, que trabalha fisicamente, a mesma quantidade de comida e nada faz, ou tem um trabalho mental e está a fazer a vontade do médico Satanás, a comer em demasia. Portanto, é rigorosamente isso. Pode-se passar.
E agora, para muitas pessoas, remédios de Deus não são necessários. Não têm tempo para falar com Deus. Esse é o primeiro. Portanto, as pessoas não têm tempo para falar com Deus. Não têm sede para beber água. Fecham a boca e o nariz para respirar menos. Ainda há pouco tempo se passou isso. Mas eles confiam nos outros. Em Deus não confiam. Por isso fazem essas coisas todas. Não saem de casa para tomar sol. Há aqueles e aquelas que dormem em excesso e outros dormem de menos. Hoje há uma classe que não quer fazer bom exercício. Para muitas pessoas, os remédios de Deus não são eficazes. Não apreciam uma nutrição sã e equilibrada. Gostam de comer o que sabe melhor. Comem demais, comem mais de 3 vezes ao dia, outros andam sempre a petiscar e vivem só para comer. É natural. Os filhos de Israel viveram só para comer. O Esaú viveu só para comer. O povo de Sodoma e Gomorra viveu só para comer. Por isso fazia muitos erros. Antes do dilúvio acontecia o mesmo. Por isso, quando as pessoas vivem só para comer, depois há crimes de toda a ordem, de todo feitio, relacionado também com isso. Não querem ter pureza de vida. Não perdoam, não pedem perdão, não eliminam ódio, rancores, culpas, não controlam a pena, medo e stress. Há um tipo de cristão que anda sempre triste e desanimado. Outro tipo de cristão que, apesar de ter problemas, anda sempre alegre. E há um tipo que não gosta de se unir na ajuda do serviço pelos outros. Mas o verdadeiro pequeno grupo sente-se bem em servir o seu próximo. Pode. Agora, apenas existem 2 escolhas. Existem aqueles que fazem do seu corpo uma igreja para Deus habitar. E existem aqueles que fazem do seu corpo um Deus, pois não dominam o apetite em todas as coisas. Depois, não é por acaso que está escrito a tentação de Jesus no início do seu ministério. E logo por quase 6 semanas. Notem aqui, porquê que está isso escrito? Porquê? As pessoas não dão muito valor a isto. As pessoas não dão. Mas foi aqui que Jesus obteve a vitória por mim e por cada um de vós. Foi aqui. É por isso que nós temos que examinar muito. Ver muito isso. E nós temos livros à nossa disposição, como a Temperança e outros à nossa disposição, o Conselho sobre o Regime Alimentar, para vermos essas coisas todas. Houve expulsão do Éden, há expulsão do céu. O comer, o tipo de alimento que Deus disse para não comer, deu expulsão do jardim do Éden. Comer e beber deu expulsão de entrar na arca. O comer e beber deu a destruição pelo fogo de Sodoma. Pelo comer foi expulso da bênção Esaú. Pelo comer, beber, vestir, ver, as pessoas não entraram, ou não vão entrar aqui, não entrarão no céu. Notem. Nós, e a começar por mim, pelo comer me incapacita de entrar no céu. O que incapacitou Adão e Eva de permanecer no jardim do Éden, incapacitou as pessoas de entrarem na arca, os de Sodoma e Gomorra,
e vai incapacitar a maioria dos adventistas do sétimo dia, infelizmente. Vai incapacitar. Só o remanescente dos adventistas do sétimo dia vão proclamar a mensagem do alto clamor para os que estão fora vir ocupar o lugar daqueles que vão deixar a igreja. Que vão ser muitos, segundo o que está escrito. Vocês leiam o deserto da tentação, que lá dá o número, a maioria dos milhões, nós somos 23 milhões, vai sair da igreja. Você quer ser candidato a isso? Eu não quero. Você quer? Mas a escolha é de cada um de nós. E agora diz, para finalizar, ao que vencer, e em Apocalipse 21, 7, diz, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aqui também se especificarem condições a fim de herdar todas as coisas que devemos resistir ao pecado e vencê-lo. Está no Grande Conflito, na página 540, parágrafo 2. É uma escolha solene que nós, a cada dia, estamos a fazer por Deus ou por Satanás. Não há três. Ou por Deus ou por Satanás, estamos a fazer esta escolha. Ou queremos Deus como nosso médico, embora dê trabalho, ou queremos Satanás como nosso médico. A cada momento da vida é essa a escolha que nós fazemos. Eu peço a Deus, neste momento, que lhe dê realmente o Espírito Santo. E lembremos da historinha. Aquela história. Os polícias lá chamam-se cipais. Estava lá, tudo mencionado, ela usou as palavras dele. Mas aquele menino ouviu as palavras das historinhas de Jesus e ele quis imitar Jesus. Por isso não mentiu. Falou a verdade. Embora soubesse que o pai ia precisamente sofrer as consequências. E sofreu muito. Que eles começaram por bater a coisa dos pés, a planta dos pés. Começaram a fazer esse trabalho. Que foi terrível. Ele viu o pai tão triste, tão preocupado, que ele... Angustiado, obrigado. Que precisamente ele foi evitar as consequências. Foi evitar. E ele depois viu que seu filho gostava dele e os outros viram, os outros cipaios viram. Precisamente isso, e já não bateram mais no pai. E então ele diz, afinal eu estou a ver que esse Jesus foi poderoso para ti e eu também quero esse Jesus. Por isso, o Jesus que eu lhes trago é para que vocês pratiquem e o amem de todo o coração. Começa para limpar a sujidade que nós temos aqui dentro por comer uma comida que seja de acordo com aquela que Deus mandou comer. E assim vocês vão receber, já aqui neste mundo, os benefícios, as bênçãos. Porque Ele quer dar a todos. Só peço perdão de uma coisa. Eu falo nisto porque a mensagem de saúde chegou a hora de ser transmitidas a todas as pessoas. Aqueles que aceitarem serão uma bênção. Os que rejeitarem vão ter as consequências. Mas Deus quer que a mensagem de saúde seja transmitida para que realmente
possam aceitar e compreender o terrível sacrifício que Jesus fez por ti e por mim. Amém. Amém.